vai falar de um tema muito procurado no consultório, um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, inúmeros questionamentos. A gente vai falar de clareamento dental. Então vamos falar de todas as técnicas, como que é feito, o que acontece, o que acontece com o dente. Então nesse primeiro bloco, o que a gente fez? A gente selecionou algumas perguntas mais faladas, mais feitas pelos pacientes no consultório, para que a gente possa estar respondendo isso para vocês. Então assim, entre elas, a gente tem a pergunta, por que os dentes escurecem? Tá? É uma dúvida que a pessoa tem e de que forma que isso pode acontecer. Então assim, a gente tem aí algumas possibilidades, tá? De duas formas para quem faz às vezes o uso contínuo, por exemplo, de algum tipo de medicação ou vamos supor algum xarope que faz esse então de uso contínuo, pode criar essas manchas e esse escurecimento no dente. De outra forma, então, se a gente for imaginar aí, acaba sendo, vamos supor, um produto artificial. De outra forma, são com os alimentos também. Naturais, a gente pode aí dar exemplo de alguns, por exemplo, a beterraba, o vinho, a cenoura. O café. O café, então, de pessoas que fazem uso desse uso contínuo e que têm, às vezes, uma deficiência na higienização, vão acabar sendo prejudicadas e vão ter os dentes escurecidos. De outra forma, é a partir, às vezes, de um dente que sofreu algum tipo de trauma, ou por uma batida, e aí nesse momento ele acaba ficando já fragilizado, ou então acaba tendo o seguinte, a partir do momento que esse dente foi feito o tratamento de canal, ele pode acabar também escurecendo, que é uma recidiva do próprio, é uma consequência do tratamento de canal. E ainda a gente tem a possibilidade de dentes que já estão restaurados, talvez com aquelas restaurações mais antigas, aquelas metálicas. De amálgama, né? Aquelas que são escuras. Elas liberam aí produtos, então, que acabam escurecendo ao em volta do dente e para quem tem sabe que às vezes fica até um pouco acinzentado, tá? Então, qual a outra pergunta que o pessoal faz bastante? Como funciona o clareamento dental, né? Como que ele funciona? Então, ele funciona através de um gel clareador. Esse gel clareador, ele penetra, independente da técnica que a gente vai explicar posteriormente, ele penetra no nosso esmalte, na dentina, ele quebra essas moléculas de pigmento e vai eliminando esses pigmentos. E aí, o dente visivelmente se torna mais claro após a eliminação dessas moléculas de pigmento. Uma outra situação é a seguinte, esse clareamento ele pode fazer sozinho, o paciente em casa, ou a pessoa em casa, ela pode fazer sozinha ou ela precisa ir ao dentista. A gente acaba aí, de uma certa forma, indicando que vá ao dentista por, às vezes, dois motivos principais. Uma pelo princípio de ela ter a segurança do que está sendo feito, da boa indicação, do bom material, até porque aqui no Brasil a gente talvez não percebe, mas talvez fora a pessoa consegue adquirir até esses produtos de clareamento na farmácia. Então, às vezes tem um resultado que a pessoa não fez os procedimentos previamente indicados para a realização desse tratamento. Além do mais, no consultório, o profissional faz toda uma avaliação de seleção da cor e aí ele consegue, com certeza, ter no final do resultado um resultado muito mais otimizado e melhor e é o que ele esperava também. Com certeza. A próxima pergunta. Qualquer pessoa pode realizar um clareamento dental? Há contraindicações? Então, assim, na verdade, todas as pessoas podem realizar um clareamento dental, mas a pessoa precisa ir até o consultório, o dentista precisa fazer um exame clínico. Por quê? Porque se a pessoa tiver cárie, ou se a pessoa tiver retrações gengivais, tem certas coisas que precisam ser corrigidas antes de um clareamento. Para quê? Para que o dente não fique mais sensível ou até não prejudique o dente. Então, imagina, a pessoa está lá com cárie e colocar um gel de clareamento em cima da cárie. Não pode. Então, precisa fazer uma avaliação antes para ver se os dentes, se a boca está apta a fazer um clareamento dental. E também em decorrência da idade, que hoje em dia parece que às vezes há um boom de clareamento, né? Então, cada vez os adolescentes querem mais cedo e mais cedo. Então, cabe muito ao profissional identificar qual a melhor idade para esse paciente estar fazendo clareamento, se ele já terminou o crescimento dele, se o dente dele realmente precisa ser feito clareamento e aí sim indicar um clareamento correto e exato para cada idade, cada situação e depende da técnica também. Cada idade, cada situação vai ter uma técnica mais adequada, um gel mais adequado para aquele tipo de ocasião. E só complementando essa pergunta que a Morgana estava respondendo, tem uma outra situação que a gente consegue perceber no exame clínico. A pessoa às vezes tem o dente aí escurecido, o gel de clareador, ele clareia dente. Não vai clarear, às vezes a pessoa já tem uma restauração de porcelana ou sobre implante. Ou restaurações de resina ou de amálgama. Não clareia, ela vai clarear dente. Então assim, às vezes a pessoa querendo muito, então tem que também ser feita essa avaliação, porque a partir do momento
do tratamento do clareamento concluído, provavelmente vai ter que fazer, então, se for o caso, um tratamento posterior troca estético. dessas restaurações. Então, por isso, às vezes, em casa e sozinho, tem que se pensar, porque às vezes, pensando que está melhorando uma coisa, acaba prejudicando outra. Tá? Tem que ter um bom planejamento. Isso mesmo. Né? Então, assim, quais são as modalidades do clareamento da pessoa que vem à procura de um dentista para fazer esse tipo de procedimento? Tem de duas formas. O caseiro, tá? Que o paciente, então, ele passa por um processo que a gente faz uma moldagem. No próximo bloco a gente vai mostrar um vídeo para vocês explicando cada uma dessas etapas. Ele recebe uma moldeinha, faz o uso em casa durante 3 a 4 semanas e 1 hora por dia. Antigamente até se usava às vezes a noite inteira, então os géis, como a Morgana lembrou bem, evoluíram e muito e dando a possibilidade para que o paciente use ele o menos tempo possível, tá? Desde que, logicamente, tenha o seu resultado. Que era uma coisa que muita gente reclama, mas eu não vou dormir com isso. Não, hoje em dia não precisa mais dormir e nem pode dormir, porque senão você só vai acabar prejudicando a sua gengiva e não vai fazer mais efeito nenhum, porque ele tem aquele tempo de ação de 1 hora, 1h30, e depois o gel para de agir e não tem benefício nenhum ficar mais tempo. Não evolui mais do que isso. Um exemplo bem simples em casa, pegar um copo d'água com uma jarra. A partir do momento que encher o copo, se eu continuar extravasando, não serve mais para nada. Tem um certo tempo e um certo limite. E o de consultório, aí então tem modalidades que a gente também vai acabar explicando no consultório, tanto um laser e o outro com uma mistura de géis, que a gente então acaba realizando de que forma? O paciente vai ao consultório até 3 sessões, e cada sessão, tanto na arcada superior e inferior, duram em média ali 1 hora para poder realizar tanto a parte superior e inferior. Então a gente teria essas possibilidades do tratamento. Na verdade a gente avalia, cada paciente também nessa técnica é avaliado, tem pacientes com uma sessão só, a gente já atinge o resultado, e pacientes que necessitam de até 3 sessões. É isso mesmo.